Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e hoje eu serei a professora de língua portuguesa de vocês, tá certo? Nós estamos ao vivo aqui nos estúdios do Educa Recife e eu gostaria de lembrar que essa aula também ficará disponível nos apps do Educa Recife e também no nosso canal no YouTube, caso você queira rever, tirar dúvidas, deixar o seu comentário, tá certo? A nossa aula de hoje será traduzida simultaneamente para a língua brasileira de sinais pelo nosso querido intérprete Bruno. Então vamos lá, vamos começar a aula de hoje. Hoje a gente começa um novo gênero textual, né? Lembra que semana passada a gente estava lá vendo o podcast, a gente viu todos os aspectos desse gênero e hoje a gente começa um assunto novo, né? O spoiler está aí no telão, a gente vai falar sobre tutoriais. Mas você sabe o que é um tutorial? A gente costuma aí consumir os tutoriais de forma muito orgânica, né? Quando está navegando nas redes sociais. E também no nosso dia a dia, através dos manuais de instruções que a gente recebe quando compra algum equipamento novo, algum eletrônico, algum eletrodoméstico e precisa montar. Mas será que você já parou para pensar e para refletir o que é um tutorial? Você conseguiria dizer para mim uma definição do que é tutorial? Não? Então vamos lá, vamos ver passo a passo como é que a gente entende esse gênero textual que se adaptou tanto ao longo do tempo. Vamos lá. O que é um tutorial, Vivi? Tutorial consiste na ação criada em torno de um conteúdo para ensinar alguma técnica ou tema relacionado a alguma área. Ou seja, eu vou criar um texto que vai ajudar outra pessoa a elaborar ou a construir algum determinado objeto ou instruções específicas. Ou seja, então se eu comprei um eletrodoméstico novo e eu preciso montar esse eletrodoméstico, se eu comprei um móvel e eu preciso montar esse móvel, eu recorro aos tutoriais, que no meu móvel será o manual de instruções. Então eu leio o manual de instruções para saber que parafuso vai onde, que peça encaixa com qual peça. Então essa forma de dar instruções para alguém são chamadas de tutoriais, tá certo? E relacionado a alguma área específica, não precisa necessariamente ser um móvel, pode ser a utilização de um software de computador, por exemplo, ou um tutorial de maquiagem online. A gente vai ver as formas do tutorial mais à frente, tá certo? Então agora você sabe, aí já consegue conceituar o que é esse gênero textual do tutorial. Em alguns casos em que o ensino acontece com programas de computador, em CDs gravados, por exemplo, o próprio computador desempenha a função de tutor. São os chamados de programas tutoriais. Isso acontece quando um CD é dado ao cliente ou ao aluno e ele reproduz esses CDs no computador, no som, em qualquer plataforma que ele consiga visualizar o que tem no CD. Então, dessa forma, o tutor é o próprio computador, porque não há ali um intermédio de alguém que faça essa comunicação entre o que está sendo ensinado e o aluno. Então, o computador é o próprio tutor, né? E os programas tutoriais, eles procuram explicar matéria nova e proporcionar novos conhecimentos. Funcionam como livros em que as páginas de papel são substituídas por sucessivas telas de computador. Então, aqui, nesse caso específico, em que os CDs funcionam como tutor, a gente não tem a presença nem do papel, como manual de instrução, nem a presença do professor, que é aquele que ensina, tá certo? O computador vai substituir os dois. Contudo, nem sempre é assim. A gente tem ainda a versão analógica e a gente ainda tem outra versão, que é a versão digital, né? A adaptação dos manuais para a era digital. Então, o manual de instrução ele passa a ser um tutorial em vídeo, muitas vezes. Mas na frente a gente recupera essa ideia para ver como esses vídeos circulam hoje em dia. O que mais, Vivi? A palavra em si. A palavra em si está relacionada ao ensino exercido por um tutor, um professor, tá certo? Então, a palavra está relacionada a quem ensina, a essa pessoa que faz o manual de instruções acontecer para o aluno, tá certo? Então, precisa necessariamente ter um tutor, tirando o caso que eu falei aqui dos CDs que ensinam por si só, né? Então, eles substituem o tutor.
Outro termo associado ao termo tutorial é a palavra tutela, que deriva do latim tutela, a que se refere à autoridade legal que se confere para cuidar de uma pessoa que não tem a completa capacidade civil. Mas o que tudo isso significa? Que tutela vem dessa palavra, né, herdada do latim, e é também dado ao protetor de alguma pessoa aí que é normalmente um menor de idade. Então, ele está incapaz de cuidar de si próprio. Então, o tutor assume esse cargo de confiança de cuidar dessa pessoa menor de idade. No tutorial, o tutor será aquele que possui a responsabilidade de ensinar o que está sendo passado ali no manual de instruções ou no tutorial. As informações transmitidas nos tutoriais, por norma, apresentam um passo a passo sobre um determinado tema, ensinando as funções básicas e tirando as dúvidas corriqueiras. Ou seja, o tutorial precisa ser claro e objetivo na hora de passar as informações, porque é ele que vai dar o passo a passo na hora de fazer com que a pessoa entenda o que está sendo construído e que ela consiga reproduzir através do que foi dito no manual ou no tutorial. Caso o passo a passo seja confuso, obsoleto, por exemplo, o que significa obsoleto, Vivi? Significa antigo, né? Lá que não corresponde mais aos padrões atuais. Então, caso o tutorial esteja fora de moda, seja antigo, ou não seja claro o objetivo, ou não esteja organizado de forma a facilitar o meu conhecimento, eu tenho aí um ruído na comunicação entre as instruções que precisam ser passadas e o receptor, o aluno que está ali tentando absorver. Então, é importante que o passo a passo esteja nítido para que o aluno consiga reproduzir aquilo que está sendo demonstrado ali, tá certo? O que mais? O termo tutorial é considerado uma expressão bastante comum no mundo da informática, né? No mundo dos computadores, da internet, por exemplo. Funcionam como espécies de manuais e acompanham softwares explicando o funcionamento de programa e como utilizá-lo pela primeira vez. Então, é muito comum, quando a gente compra uma impressora, por exemplo, e precisa instalar no computador, é muito comum que se recorra ao passo a passo de como fazer essa instalação. Então, especialmente quando a internet surgiu, vocês são muito novinhos, já pegaram aí a internet bombando, os computadores bombando também, mas logo no comecinho, quando os computadores começaram a se espalhar, era muito comum precisar de ajuda e recorrer a manuais para entender o funcionamento do software, né? Hoje a gente consegue fazer isso quase intuitivamente, quando compra um aparelho novo, a gente vai lá clicando até descobrir. Mas antes era muito comum precisar recorrer, até porque a linguagem dos softwares, a linguagem dos hardware também, que é o próprio computador, é muito específico, né? E quando surgiu, a gente não era acostumado a lidar com essa linguagem. Então, precisávamos com bastante frequência recorrer aos manuais. A ordem no tutorial, como eu estava falando, a ordem ela é muito importante, porque informações fora de ordem podem causar algum prejuízo de comunicação, tá certo? Então, é aconselhável que se mantenha uma ordem lógica dos acontecimentos, para que se mantenha a didática no processo de transmissão das informações. Por exemplo, se eu vou fazer um tutorial de maquiagem, e eu coloco primeiro os cílios, depois a base, começo pela aplicação do batom e depois volto para a base. Então, isso tudo está fora de ordem. Então, como é que a pessoa que está assistindo a minha maquiagem vai conseguir reproduzir tal qual eu pretendo fazer a minha? Não é possível, né? Isso causa ruído. Isso vai causar também insatisfação em quem assistiu o vídeo, porque ele não vai conseguir reproduzir, não vai conseguir fazer igual. Então, isso pode causar uma certa revolta e uma certa confusão também. Especialmente se você está ali no tutorial tentando aprender alguma coisa, né? Não é apenas por entretenimento. Porque é possível também assistir tutoriais por entretenimento. E outros tutoriais a gente assiste na intenção de realmente aprender alguma coisa. O que mais? Os níveis de dificuldade. Então, o tutorial ele vai ter a sua variabilidade, ou seja, o nível de dificuldade vai variar de acordo com o meu público-alvo. Então, por exemplo, eu tenho, voltando aí no exemplo das maquiagens, eu tenho uma maquiagem simples que pode servir para o meu dia a dia, para eu ir ali comprar pão na esquina, mas eu também tenho maquiagens dificílimas, né? Com muito nível de dificuldade, que pode ser uma maquiagem artística, pode ser uma maquiagem para concurso, uma coisa mais elaborada, ou até mesmo uma maquiagem
de fantasia, por exemplo, que são recursos mais elaborados do que uma simples maquiagem para o dia a dia. Então, o nível de dificuldade também vai ser adaptado no tutorial, tá certo? A depender da intenção daquele que faz o manual, que faz o tutorial. Tá certo? O tutor, que é a pessoa que faz a ação, que está ali no tutorial, ele precisa adequar o conteúdo e a linguagem daquilo que quer transmitir ao público-alvo. Então, toda vez que alguém está gravando um vídeo, sendo tutorial ou sendo um podcast, como a gente viu na semana passada, ele precisa pensar, opa, para quem eu estou falando aqui? Quem é o meu público-alvo? Quem é que vai me escutar? Quem é que vai me assistir? Então, é pensando nisso, é pensando no público-alvo que a gente adapta a linguagem, a velocidade, o conteúdo, para que chegue de forma mais clara e objetiva para todo mundo. Afinal, se eu não pensar em vocês aqui enquanto eu dou aula, será que eu consigo fazer uma comunicação tão objetiva? Ou será que eu tenho que adaptar a minha linguagem para falar com vocês? Quem é que está me escutando? Então, tudo isso eu penso antes de vir aqui fazer essa aula para vocês, tá certo? Então, a mesma coisa se dá no mundo dos tutoriais. O que mais, Vivi? O tutorial, ele normalmente é centrado no usuário. Os tutoriais se preocupam muitíssimo em como o usuário receberá as instruções do passo a passo. Então, eu preciso elaborar não somente um passo a passo transparente, mas, e claro, né, de forma objetiva, frases curtas, texto no imperativo, faça isso, coloque isso, monte isso com isso. Então, eu preciso pensar na forma mais clara possível de elaborar o meu tutorial, mas eu também preciso pensar no passo a passo, em como os usuários vão receber essa informação. Será que eles vão conseguir reproduzir em casa aquilo que eu quero que eles reproduzam aqui com os meus materiais? Então, como é que eu posso facilitar a adaptabilidade dos materiais que eu tenho para fazer um tutorial com os materiais que os meus alunos, que as pessoas que estão me assistindo em casa vão ter? Então, tudo isso precisa ser pensado pelo tutor, que é a pessoa que faz o tutorial. O tutorial saiu do papel e ganhou as redes sociais também, como a maioria dos gêneros textuais, né, que precisaram se adaptar à internet. Então, a gente tem aí as mudanças que ocorreram nesse gênero textual. E quando ele sai do papel, ele consegue aparecer no vídeo, por exemplo. Já é possível achar no YouTube diversos tutoriais falando sobre diversos assuntos diferentes. E ele também se tornou um produto editável, né? Os tutoriais online possuem a grande facilidade de poder editar o material produzido. Então, coisa que também acontece com o manual de papel, né? O manual de papel ele é feito, relido, reescrito, até se tornar a melhor versão de si mesma, para chegar no usuário sem dúvidas, sem duplos sentidos que dificultem a interpretação do usuário. No produto editável, no vídeo, acontece a mesma coisa. Então, eu fiz lá o meu tutorial todo bonito sobre maquiagem ou sobre qualquer outra coisa, sobre origami. Mas, na hora de montar, não ficou tão claro. Então, eu consigo pegar esse material, levar para o meu estúdio pessoal, editar, gravar de novo, colocar por cima e assim conseguir a melhor versão de mim mesma na hora de transmitir o que eu quero contar para as pessoas, para que elas entendam com mais facilidade, tá certo? Então, agora, os tutoriais são também esse produto editável. E isso adaptou algumas coisas, adaptou a plataforma, né, que antes a gente tinha aí o papel, como forma de produzir os manuais, e agora a gente tem as plataformas online, então eu tenho os posts, os sites, os vídeos que circulam no Instagram e também nas redes sociais e nos apps de mensagem. Então, agora o tutorial ele é multimodal, que significa que ele consegue abranger muito mais elementos na hora de se compor. Eu consigo fazer em formato de vídeo, utilizando imagens, coisas móveis, né, movimentos, cenas, coisas que nos manuais de instruções não eram possíveis de aparecer. A gente só tinha ali texto e uma imagem congelada, né? A gente não tinha a indicação do movimento. Então, por exemplo, se para montar uma mesa eu preciso juntar as pernas da mesa com a tábua e preciso martelar, essa indicação no papel se dá apenas pela imagem congelada e o indicativo de onde você coloca o parafuso.
No vídeo, eu consigo realmente colocar a tábua por cima das pernas da mesa e fazer a ação. Então, fica muito mais fácil para o meu interlocutor ver a ordem dos acontecimentos. A linguagem também se adaptou bastante, né? Se nos manuais a gente tinha uma linguagem mais formal, porque também é um texto escrito, então costuma-se ter uma preocupação maior com a construção frasal, a construção da minha frase, dos períodos e das orações. Na linguagem que vai para a internet, que circula nos vídeos, a gente tem uma adaptabilidade maior por causa da oralidade. Então, quando eu estou aqui explicando uma coisa verbalmente para vocês, falando com vocês, me comunicando assim, dessa forma, eu costumo ser menos formal, não é? Eu falo gírias às vezes para que vocês me entendam, consigo utilizar abreviações, mas quando a gente vai para o manual de instrução, a gente percebe que isso não é tão aproveitável, isso não é tão indicado. Então aí a gente tem a adaptação da linguagem, tá certo? A velocidade. Nos tutoriais que são em vídeo hoje, a gente consegue também perceber que a velocidade ela se tornou muito mais fluida, né? No manual, a velocidade é dada por quem faz, quem está seguindo o manual. No vídeo não, é dada pelo tutor. Então, eu consigo editar a minha sequência de fatos a fim de produzir um vídeo mais curto ou um vídeo mais longo, a depender da minha intenção. Então, a velocidade se tornou completamente dependente da intenção do tutor. Tá certo? A quantidade, então hoje, se a gente só tinha um manual de instruções para montar uma mesa, por exemplo, a do fabricante, hoje a gente tem uma quantidade enorme de tutoriais online de como montar o mesmo produto. É claro que esses tutoriais nem sempre são autorizados pelo fabricante, mas não significa que eles não consigam nos auxiliar também na hora que a gente precisa, tá certo? E a repercussão disso tudo. Então, agora eu consigo fazer um tutorial e esse tutorial repercute online com muito mais facilidade, podendo até me tornar uma pessoa famosa fazendo isso. O tutor ou expert, né? Como a gente viu, o tutorial ele é feito por um tutor, alguém que sabe o conteúdo e está ali transmitindo o conhecimento. Só que antes, a gente tinha isso muito mais estabelecido, né? E aí a fala da Aline Sumuia vai falar justamente isso. O que antes era produzido por um especialista, nos primeiros tutoriais, hoje, com os tutoriais em vídeo, passou a ser produzido, por outras pessoas, não necessariamente experts sobre o assunto ensinado. Ou seja, hoje os tutoriais se adaptam muito mais ao público leitor. Às vezes eu tenho um conhecimento, eu não sou expert no assunto, mas eu estou ali na intenção de fazer esse trabalho, então eu passo o conteúdo e eu não necessariamente sou formada para isso, né? O que causa um problema também, porque a gente torna, não desmerece, mas aí você deixa de valorizar a profissão, o trabalho de um profissional que foi formado para aquilo. Não que o que não é especialista não possa lhe ajudar. Como eu lhe falei, os vídeos são muito práticos de passo a passo. Então, você consegue perceber o que é que está acontecendo, mesmo que aquela pessoa não seja um especialista. Mas aí causa esse problema entre o tutor, que é formado para fazer aquilo, e o tutor que não é formado, não é expert, né? Os tutoriais, eles também servem como entretenimento, como eu havia falado. Eles não apenas funcionam como indicativo. Tem muita gente que assiste um tutorial de maquiagem apenas por assistir. Não necessariamente está querendo ali ver e reproduzir o que está sendo feito. Às vezes, como um recurso artístico, eu consigo assistir e consumir aquilo só para matar o tempo mesmo. Então, hoje, alguns tutoriais têm também um caráter de entretenimento, o que resultou em uma reestruturação, por exemplo, do plano global de conteúdos temáticos. Então, se a gente tem aí um gênero textual que funcionava para certa aplicabilidade, hoje ele é consumido apenas para entretenimento. Então, a gente tem uma reformulação do que era, da função essencial do que era os tutoriais. Então, o novo tutorial, ele permite uma informalidade ali no gênero. Eu não preciso de uma linguagem tão arraigada em padrões e padrões de norma da língua portuguesa mais formais. Então, eu tenho a informalidade, eu tenho a utilização de uma linguagem que aproxime o meu público leitor, na verdade, um público ouvinte, né, o telespectador do meu dia a dia, da minha realidade. Isso se dá também porque o tutor, ele pode não ser um especialista.
Então, por não ser um especialista, talvez a linguagem aí sofra com a perca dessa formalidade, né? Com a perda dessa formalidade. A não expertise do tutor, que eu já vi falar de humor. O humor acontece também de forma muito importante nos tutoriais. Faz com que quem está assistindo se sinta preso para assistir aquilo que você está querendo aprender. Então, ele acaba sendo um recurso muito importante. O entretenimento como forma de ganhar visibilidade. Então, como eu estava dizendo antes, o tutorial, ele se tornou o objeto, às vezes, até de fama de alguns YouTubers, de alguns influencers que usam essa plataforma para angariar seguidores, para conseguir engajamento. Então, é muito comum que algumas pessoas tenham ficado famosas com os tutoriais que fazem, independente do tema, tá certo? Podem ser os mais variados possíveis, de construção de software, de games até, a gente tem aí os gamers bem fortes no YouTube, e os tutoriais de maquiagem, também bem fortes. Então, a gente tem essa figura inusitada do influencer, que é aquele que influencia as outras pessoas a fazerem determinada ação ou consumir determinado produto. Que a gente já viu também, a gente já recuperou em aulas passadas, quando a gente viu lá a construção da linguagem do internetês. Então, a gente viu como essa figura do influencer utiliza as redes sociais, não para manipular, mas para influenciar comportamentos e consumos. Eles ditam o comportamento social, né? Então, por exemplo, eu uso o batom da marca A, mas aí o meu influencer está dizendo que o batom da marca B consegue durar mais, se aplica melhor aos meus lábios, combina com o meu tom de pele. Então, com base nos argumentos dele, eu consigo me convencer de que a escolha B realmente é melhor, é mais aproveitável do que a A. Então, o influencer ele consegue ali produzir uma cadeia de ideias que convença você a trocar de produto às vezes, né? Sendo assim, os tutoriais online têm o poder de convencer qualquer indivíduo a fazer o que o influencer quer. Isso pode ser perigoso ou bom, dependendo de qual é a intenção do influencer. Então, sempre que você consumir algum produto, especialmente um tutorial, tente aí fazer o seu julgamento sobre se a marca que ele está utilizando realmente é eficiente, se compensa, porque às vezes os tutoriais utilizam produtos mais caros a fim de vender. Então, será que eu preciso seguir tudo que o meu influencer ou o meu tutor está dizendo? Será que eu não posso fazer uma adaptação? Então, você faz esse crivo crítico sobre aquilo que você está consumindo, tá certo? E os temas? Os temas são os mais variados possíveis, né? A gente tem de maquiagem, que eu já falei bastante aqui, culinária, jogos, consertar objetos eletrônicos, músicas. Então, assim como o podcast, como eu falei toda semana passada, os temas vão variar muito a depender do gosto do usuário, do gosto também do tutor e do interesse do público-alvo. Mas também são bastante úteis para obter conhecimentos novos. Então, se você está aí em casa e não é autodidata, não consegue aí estudar sozinho, o tutorial pode lhe ajudar nesse sentido do intermédio, né? Se eu preciso de alguém que possa me ensinar aquilo que eu não consigo aprender só. E a gente utiliza o texto injuntivo no tutorial, que é um tipo textual caracterizado por fornecer instruções para a realização de uma ação desejada. Logo, esse texto incita o leitor a realizar algo. Sua aplicação é presente em manuais de instruções, pedidos, prescrições, textos jornalísticos também. Então, a gente tem aí um texto que vai te dizer sempre, faça isso, utilize esse material, então o imperativo vai ser muito forte e a gente também tem a característica de usar sempre a terceira pessoa. É um texto mais impessoal, tá certo? Que não vai tratar tanto do subjetivo. O eu não existe no texto injuntivo, porque ele não trata das emoções humanas, ele trata de um caráter objetivo, de uma ação prática. Então, eu preciso me abster o meu eu, para tornar o texto mais direto e mais objetivo possível. Tá certo? Claro, aí o que é o texto injuntivo. E a linguagem? Utilizam o modo imperativo e fazem também um pedido, frequentemente organizados em ordem cronológica, né? A gente já falou aqui que a ordem cronológica vai influenciar bastante o meu tutorial, então eu posso me atrapalhar ou facilitar a depender da ordem que o tutor organize o seu material, né?
E eles se utilizarão, os tutoriais online, da imagem, né, produzida para explicar o conteúdo, né, do texto injuntivo, coisa que o manual de instrução no papel não tinha também o recurso para ser utilizado. Então, aí no vídeo, o texto injuntivo ganha esse aparato e consegue aí explicar de forma mais fácil para o meu interlocutor, através desse recurso da imagem. Então, eu trouxe aqui uma atividade para a gente resumir tudinho. Qual dessas opções se aproxima do gênero tutorial que a gente viu agora? Então, é o livro de autoajuda? É um manual de instruções? É uma playlist? É um streaming ou é um upload? Qual dessas opções aqui melhor caracteriza os tutoriais que a gente viu hoje? Qual será que é, hein? Será que é a playlist? Playlist é uma série de músicas sequenciadas, tá certo? Será que é um streaming, que é uma plataforma onde eu posso assistir vídeos e escutar áudios também? Será que é um upload, quando eu preciso subir algum arquivo para a internet? Qual será que é, hein? É óbvio que é o manual de instruções. Eu estou aqui repetindo a meia hora que a gente faz as comparações entre os tutoriais e os manuais de instruções. Então, está mais do que esclarecido aqui que é o manual de instrução. Eu espero que vocês tenham já aí internalizado tudo que eu falei. Então, como interação e para encerrar a aula de hoje, eu quero que vocês procurem um tutorial em casa sobre um tema que vocês preferirem, tá? Fiquem livres aí e façam um resuminho daquilo que você aprendeu a fazer e conte para o seu professor na sala de aula, tá certo? Para mim foi um prazer ficar aqui com vocês no dia de hoje, eu me despeço por aqui. Na próxima aula a gente continua falando mais um pouquinho sobre os tutoriais e quem sabe trago um exemplo para vocês, tá certo? Um cheiro e até lá!